Você sabia que boa parte dos pacientes que têm Covid-19 persistem com um ou mais sintomas por semanas a meses depois de terminada a infecção aguda? Isso é o que a literatura médica tem chamado de Covid longa ou síndrome pós-Covid, que é uma constelação de sintomas que persistem no paciente por mais de 12 semanas depois da infecção aguda pelo novo coronavírus. E isso pode acontecer tanto em pacientes que tiveram infecção leve, quanto aqueles que precisaram ser internados, seja em enfermaria ou em UTI. De todos os sintomas que podem aparecer, e é uma grande variedade deles, você tem fadiga, tosse persistente, falta de ar, problemas gastrointestinais, transtornos de humor, ansiedade, depressão, problemas de memória e concentração, dificuldades de sono, insônia, distúrbios do sono e vários outros sintomas que podem persistir nesses pacientes depois da infecção aguda. De todos esses sintomas, sem dúvida, o que a literatura médica tem mostrado, o mais frequente é a fadiga persistente e inexplicada por outras causas. Grande parte desses pacientes preenchem critérios para uma condição clínica já conhecida há bastante tempo, que é a síndrome da fadiga crônica, que é uma entidade, ainda que precisa de vários estudos para a gente entender melhor. É uma doença de difícil diagnóstico, de difícil tratamento e que traz grande morbidade para os pacientes, um impacto na qualidade de vida muito significativa. Classicamente, essa condição está associada a infecções virais. Então, em geral, após uma infecção viral, o indivíduo começa a ter os sintomas, predominantemente a fadiga. Vários vírus já foram implicados nesse processo. Recentemente, na epidemia do H1N1, se viu que depois da epidemia, muitos pacientes passaram a relatar esses sintomas e houve um aumento da incidência de síndrome da fadiga crônica, e agora parece que está acontecendo a mesma coisa com a Covid-19. Em julho de 2020, o CDC publicou uns dados iniciais mostrando que 35% de pacientes que tinham tido Covid-19, em média 16 dias depois do primeiro exame confirmatório de Covid, eles persistiam com uma fadiga importante. Depois desses dados iniciais, nos últimos meses, a gente já tem aí mais de um ano de pandemia, vários estudos com grandes casuísticas de pacientes que foram avaliados após a infecção por Covid-19, estudos principalmente da Europa e da China, mostraram que 50% a 70% dos pacientes que têm a Covid longa, o sintoma predominante é a fadiga. A Covid longa é algo que a gente ainda está tentando entender, mais estudos são necessários para entender, caracterizar melhor essa condição e entender os mecanismos que levam ao aparecimento, à persistência dos sintomas depois da infecção aguda pelo coronavírus. E interessante, alguns estudos tentaram também encontrar que fatores de risco, qual é o perfil dos pacientes que tem mais risco de ter a Covid longa. E o que se viu é que pacientes que têm mais de 5 ou mais sintomas no momento da infecção aguda, eles têm mais chance de persistir esses sintomas depois de 12 semanas. Da mesma maneira, o sexo feminino, indivíduos acima de 50 anos, os indivíduos com sobrepeso e obesidade e aqueles que têm alguma condição psiquiátrica estão propensos de maneira mais significativa a ter Covid longa do que pacientes que não têm esses fatores de risco. E isso é interessante porque se assemelha aos mesmos fatores de risco que a gente vê para outras causas de síndrome da fadiga crônica e para doenças correlatas, como por exemplo a fibromialgia, que é uma doença que cursa com dor generalizada e também é muito frequente a fadiga nesses pacientes. Quais os mecanismos que levam a essa fadiga crônica nos pacientes pós-Covid? Isso não é ainda bem entendido, existem algumas hipóteses e algumas evidências já estão saindo. O que se vê é que, semelhante aos pacientes que têm fadiga crônica por outras infecções virais, por outras causas, parece que o sistema nervoso central tem um papel importante nesse processo. Acredita-se que talvez uma ativação imunológica persistente
causada pela infecção do vírus ou uma replicação viral persistente poderia levar esses pacientes a ter a COVID longa. Além disso, alguns estudos de imagem de sistema nervoso central têm mostrado que, comparado a indivíduos saudáveis, esses pacientes que tiveram COVID e têm COVID longa, eles têm hipoativação de algumas áreas cerebrais que têm a ver aí com memória, com a questão da fadiga, com dor também, áreas de sensibilização de dor no sistema nervoso central e também aquelas áreas que têm a ver com o olfato e o paladar, que são dois sintomas importantes na COVID, tanto na COVID aguda quanto na COVID longa, a perda do olfato e do paladar. Então parece realmente que o sistema nervoso central tem um papel importante nesse processo. O que é importante a gente lembrar sempre no paciente que atende um paciente que teve COVID e que vem se queixando desses sintomas persistentes? Lembrar que é preciso diferenciar entre pessoas que tiveram uma sequela estrutural da COVID, por exemplo, um indivíduo que teve um quadro pulmonar pela COVID muito intenso e que ficou com fibrose pulmonar, ou aquele indivíduo que teve arritmia cardíaca, que teve inflamação do coração, ele pode ficar com sequelas estruturais nesses órgãos que podem levar esse paciente a ter falta de ar, sensação de cansaço. Isso tem que ser diferenciado dos pacientes que não ficaram com sequelas estruturais nos órgãos acometidos, mas que persistem com sintomas que provavelmente estão relacionados a esse mesmo mecanismo que causa a fadiga crônica. Então, isso é muito importante de a gente lembrar quando vai atender o paciente com Covid-19 para tentar ajudar esses pacientes da melhor maneira possível. A gente está ainda no auge da pandemia e a gente não sabe como que isso vai evoluir nos próximos meses, mas tudo indica que boa parte desses pacientes podem ficar com sintomas persistentes e a gente vai precisar ajudá-los da melhor forma possível. Cuidem-se, usem máscara, álcool gel, façam distanciamento social para a gente evitar ao máximo as sequelas dessa doença que nos afeta já há mais de um ano.